Graça e paz, pessoal. Graça e paz a você que nos acompanha aí pelo canal do YouTube da Chama Church. Eu sou o Hélio Gonçalves. E eu sou a Teriane Gonçalves. Ó, nosso programa aqui na Chama Church, dia de sexta-feira, das 20 às 20h30. O nome do programa é Chama Family, onde nós abordamos aqui temas relacionados à família, relacionado a relacionamento conjugal. Sexta-feira passada, nós tratamos do tema fidelidade conjugal e nós vamos prosseguir. Na sexta-feira passada, teve uma pergunta de um telespectador que foi como evitar o adultério. Se você não pegou essa mensagem, eu peço para que você volte lá no canal do YouTube, verifique essa mensagem e assista. Hoje nós vamos continuar nesse tema de fidelidade conjugal, não é isso, amor? É isso mesmo. E hoje nós temos outra pergunta de outro telespectador que nós vamos estar respondendo aqui para vocês, de acordo com as Sagradas Escrituras. Coloca no ar a pergunta aí, Léo. Pastor, explica pra gente quais são as consequências do adultério. Então vamos lá, nós vamos responder essa pergunta, quais as consequências do adultério, mas em primeiro lugar eu quero dar uma definição de adultério para vocês. Aqui segundo o dicionário, eu peguei essa definição do dicionário e eu vou dar aqui para vocês essa definição. E o adultério nada mais é do que infidelidade estabelecida por relação carnal com outro parceiro ou parceira que não é o seu companheiro habitual. E hoje nós também iremos pegar aqui como exemplo para vocês o caso de Davi, que é um caso que teve adultério, e justamente nessas passagens nós vamos falar para vocês a respeito das consequências do adultério de Davi. Não é isso mesmo, amor? É, isso aí. Davi, ele cometeu um erro muito grave. E justamente ele cometeu o adultério, né? Então, baseado na vida de Davi, nós vamos dar algumas consequências aqui que houve na vida de Davi, na sua família, consequências graves, tá bom? Então, preste muita atenção nesses tópicos, nessas informações sobre essas consequências. Qual é a primeira consequência do adultério, amor? Primeira consequência do adultério é a desordem dentro do lar. Vocês vão ver que quando Davi ali adulterou com Betseba, teve uma desordem dentro do lar. E aí o pastor vai explicar a respeito dessa Exatamente. situação. Nesse caso, nós conseguimos verificar nas Escrituras Sagradas que quando Davi, amor, ele cometeu o adultério e veio uma sentença para ele, né, através do profeta Natã, e essa sentença foi que a espada não sairia da sua casa. Eu vou até pedir para a pastora ler esse texto bíblico, se ela tiver aí, você tem aí? Sim, sim, está aqui, o texto bíblico está em 2 Samuel 12, 10 a 11, que diz assim: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Exatamente. Então, a primeira consequência do adultério é que há uma desordem dentro do lar. Muitos casos que nós aconselhamos sobre adultério, geralmente é uma família que era alinhada, ou o homem ou a mulher, ela cometeu o adultério, e aí, quando os filhos, por exemplo, descobrem, é uma decepção, né? O filho começa a confrontar o pai, a filha começa a confrontar a mãe, há uma desordem dentro do lar, há um deslocamento de funções relacionado também a respeito,
desrespeito, há uma decepção, ou seja, o lar vai ficar desorganizado totalmente. Então, a primeira consequência do adultério é que há uma desordem dentro do lar. Talvez você esteja passando por este momento agora. Talvez você agora esteja entendendo porque o teu lar está totalmente desorganizado e a tua família está totalmente desorientada. É porque todo pecado tem as suas consequências. A Bíblia diz que tudo que a gente semeia, a gente colhe. E Deus deu uma sentença ali, através do profeta Natã, para Davi. E uma delas é que a espada não ia sair de dentro da sua casa e do seu lar. E foi isso que aconteceu. Se nós formos ver a história de Davi, houve uma confusão generalizada ali, que a gente vai já falar nesses tópicos também, o que aconteceu com os familiares de Davi. E aí, amor, qual é a segunda consequência do adultério? Bom, a segunda consequência do adultério é perturbação emocional, ou seja, a pessoa ela não consegue ter paz emocionalmente. Exatamente. Vai ficar triste, ainda mais a pessoa que sofreu, né, esse golpe do adultério. E preste atenção, ninguém está preparado para pegar um golpe desse. Isso é verdade. Ninguém. Então, isso é uma surpresa. Ninguém está preparado para pegar um golpe desse. Então, há sim uma perturbação emocional, porque a partir desse momento que o adultério acontece e o outro lado ele descobre, aí vai haver brigas, vai haver competições, vai haver ciúmes, vai haver uma série de fatores emocionais que vão prejudicar aquela pessoa, tanto que foi ferida como a que feriu também, não é isso, amor? Qual é aí a terceira consequência do adultério? E a terceira consequência do adultério é a endemonização do leito, ou seja, ali o local onde vocês deitam, né? Endemonização do leito. Exatamente. E a Bíblia diz que o leito ele precisa ser sem mácula. E geralmente quando acontece um adultério, né, quando nós também aconselhamos, geralmente inibe o prazer nessa área sexual, né? Se foi o ferido foi o homem, né? Ele perde aquele prazer sexual por sua esposa. Se a ferida foi a esposa, ela perde também aquele prazer sexual com o seu marido. Então, preste muita atenção nisso. Um adultério, uma das consequências vai prejudicar o leito do cônjuge, né? E isso é extremamente ruim para um relacionamento, não é isso, amor? Com certeza. É ruim tanto para a parte que foi ferida quanto para a parte que feriu, né? Porque isso vai trazer consequências graves e até mesmo gerar aí, devido a essa consequência de não manterem relações sexuais, até mesmo uma separação definitiva. Então, é importante você lembrar dessas consequências para que isso não venha acontecer no seu relacionamento. Todas as vezes que você pensar em adulterar, você lembre dessas consequências. Qual é a próxima consequência do adultério, amor? E a próxima consequência do adultério, e que é a que eu acho mais grave, é a desproteção familiar. Exatamente. Desproteção familiar. Se você for pegar Davi como exemplo, que a sentença foi que a espada não ia se apartar da sua casa, literalmente isso aconteceu. Porque o que aconteceu? A Bíblia fala que um dos filhos de Davi, Aminon, ele se apaixonou, né? Teve uma paixão doentia por sua irmã Tamar. E ali a violentou, por causa de quê? Das consequências de um adultério, né? Então, violentou ela e depois não quis mais ela para nada. E aí, Absalão, o outro irmão, matou Aminon,
E depois, Absalão perseguiu Davi, querendo lhe tomar o reino. E, por último, mataram o filho de Davi, Absalão, que tinha perseguido seu pai. Então, quando o adultério acontece, há uma desproteção familiar. Aqui é a mãe, aqui é o pai. Quando um dos dois comete adultério, um dos dois cai. E quando cai, os filhos, eles ficam expostos, né? A família fica exposta. Então, tome muito cuidado com isso, porque Satanás, ele é especialista em colocar um cara bonito na sua frente, uma moça linda na sua frente, porque o que ele quer é destruir a sua família. Não é isso, meu anjo? É verdade. E aí, nessa história de Davi, a gente vê realmente que houve uma destruição total na família, né? E Exatamente. importante também frisar, amor, que o adultério, ele começa numa mensagem no celular. Pode começar Né? numa mensagem Numa no celular. mensagem no celular, no WhatsApp, no Facebook, Instagram, nas redes sociais. Né? Então, você tem que ficar atento a isso, porque aqui eu dei uma definição de adultério a respeito sobre se deitar com a pessoa, mas o adultério começa justamente ali, numa mensagem de celular. E aí, isso tudo vai acarretar, levar você a se deitar com essa pessoa. Exatamente. Então, é importantíssimo. E você entender, é importante você entender que o interessante é que aconteceu com Davi. E a Bíblia diz que Que ele era o que ele homem segundo o coração de Deus. E se aconteceu com Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, imagine com nós. Por Tá isso que é bom? tão importante nós vigiarmos e orarmos, né? É Para o que a nós Bíblia fala, não venhamos entrar cair em tentação. Isso é importantíssimo. Qual é a próxima consequência do adultério, amor? A próxima consequência é a exposição. Exatamente. Muitos aconselhamentos que nós damos nessa área, quando o adultério é descoberto, né, por um dos casais, e a maioria das vezes é o homem que adultera, e isso é fato, existem mulheres que adulteram, mas a porcentagem de homens, de maridos que adulteram é muito maior. E, geralmente, quando há uma confissão, quando eles vêm diante de nós para confessar, porque a esposa quer ajuda, o marido quer ajuda, e aí eu sempre pergunto, né? Eu sempre pergunto quando é uma mulher, né? Quando é uma mulher que adulterou, eu pergunto dela, mas por que você adulterou? O que aconteceu? Né? O que aconteceu para você adulterar? Né? Eu pergunto para a esposa, né? Nesse caso, eu pergunto para a esposa. E aí ela me responde, né, o que aconteceu. E geralmente é alguma falha do homem. E aí, quando eu vou perguntar do homem, o homem já tinha cometido adultério também, mas só que a esposa não sabia. E aí houve o quê? Uma exposição, né? Daquele pecado oculto ali naquele momento. Então, geralmente, quando um dos dois, ou o macho ou a fêmea, ou o homem ou a mulher, ou a esposa ou o marido, confessam um adultério, geralmente, ocultamente, né, o outro cônjuge que foi traído já tinha traído também. Né? Então, há uma exposição nessa área, sim. Né, amor? Qual é aí a próxima consequência do adultério? A próxima consequência do adultério tem a ver com a vida financeira. A vida financeira do casal, da família, ela é afetada com essa questão do adultério. Exatamente. Imagine aí, você tem uma conta, né, conjunta com a sua esposa ou com seu marido, vamos colocar um valor aqui, R$ 100.000, né, e o adultério acontece. Vocês têm contas a pagar, planos que vocês
querem concretizar, viagens juntos, né, já marcadas. Então, toda essa questão aí vai ser afetada. Se tiver 100 mil reais numa conta, vão querer dividir, né? Se a viagem tiver marcada, vai cancelar, né? As contas, vai cada um pegar a sua conta. Se casa tiver no nome dos dois, vão querer vender. A maioria das vezes é assim, para repartir os bens. Então, os planos financeiros e os planos familiares também vão ser prejudicados, sim. Então, por isso que é tão importante você pensar muito, né? Na verdade, você nem pensar muito, né? Não pense, na verdade, nem pense em adultério. Entendeu? Porque as consequências serão gravíssimas, tá bom? Se Satanás está colocando uma seta na sua cabeça, na sua mente, né? Tire isso no nome de Jesus. Peça ajuda de alguém. Isso é importantíssimo para que você venha vencer essa área da sua debilidade, tá bom? Então, qual é a próxima consequência do adultério, amor? Só lembrando, tá? Que quando há separação, aqui ainda falando de vida financeira, quando há separação, as únicas duas pessoas que ganham é o advogado, que vai fazer o divórcio, e o diabo. Então, fique com isso também na sua mente, para que você não venha querer adulterar para gerar toda essa situação e até mesmo uma separação. É verdade. E a próxima consequência, amor, do adultério é o escândalo. O escândalo, porque quer queira, quer não, quando há o adultério, muitas pessoas ficam sabendo. Quando é dentro de uma igreja, a igreja toda fica sabendo. Então, assim, vai ter escândalo. E aí... com certeza. É o apedrejamento moral. Veja, chegou uma época no tempo de Davi, do seu reinado, que ele foi apedrejado literalmente, né? Ou seja, porque Deus permitiu, porque ele semeou e ele colheu, né? Então, é importantíssimo nós entendermos que vai vir um escândalo. Não tem para onde correr, né? Toda a sua família vai ficar sabendo. Se você for um líder eclesiástico, as suas ovelhas vão ficar sabendo. E aí, meu irmão, para recuperar a confiança é muito complicado. Então, vigie nessa área aí, tá bom? Tá bom. A gente falou aqui sobre as consequências do adultério, mas agora a gente vai falar sobre o quê, amor? Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual é o processo para tratamento da ferida do adultério? A pessoa adulterou e se tem jeito, né? Se tem jeito, porque se a pessoa adulterou, será que ela pode recuperar o casamento dela? Será se você aí que está nos assistindo, aconteceu isso na sua vida, você adulterou, você traiu a sua esposa, você traiu a sua mulher, será se tem como recuperar esse casamento? Quais são os tratamentos para a ferida do adultério? Entendi a pergunta, entendi. Qual é o tratamento após ferida, né, do adultério? Sim. Existe sim, existe esperança, existe perdão, existe Cura, a possibilidade de recuperar o seu casamento, né? A gente sempre costuma dizer que embora essa questão de adultério nos dê respaldo bíblico para uma separação, nós sempre aqui aconselhamos o perdão. Não é isso, meu anjo? Então, a primeira coisa que você precisa fazer para recuperar o seu casamento é confessar. Se você não confessar, não tem como recuperar o seu casamento. Uma vez, o rapaz chegou comigo e disse: pastor, eu adulterei, mas se eu contar para minha esposa, eu tenho medo que o meu casamento acabe. Eu olhei para ele e disse:
o seu casamento, ele já acabou. Agora você vai tentar recuperar, né, o seu casamento, né? E tem até uma passagem bíblica. Qual é a maior Sim, passagem? tem uma passagem de Provérbios 28:13 que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. E aí eu quero frisar aqui, porque vai ver que é por isso que você dizima, você oferta, você primicia, mas você está encobrindo as suas transgressões e por isso que você não está prosperando. Fiquem atentos a isso. E diz assim o restante, amor, do versículo: mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é confessar, e o Provérbios também diz que deixar. Ou seja, são duas ações, confessar e deixar o pecado. Exatamente. É extremamente importante você confessar, porque somente quando você confessa, você pode ser curado pela luz de Cristo. É quando você leva diante da cruz o seu problema, essa área do seu pecado, do seu erro, é que você vai ser curado. Amém? Isso é importantíssimo. E tem outros processos. Outro processo que eu anotei aqui, que é importantíssimo, é o perdão. Né? Você precisa perdoar. Se você quer recuperar o seu casamento, mesmo esse casamento tendo um adultério, você precisa perdoar. E perdoar é lindo. Se nós fôssemos dar uma definição de perdão, qual seria, amor? Perdoar é liberar, né? Nada mais é do que você estar levando um peso aqui nas costas e na hora que você perdoa, você libera todo aquele peso, todo aquele sentimento, toda aquela situação que você estava guardando dentro de você. Então, é importante nessa questão do adultério, se você quer recuperar o seu casamento, o seu relacionamento, você perdoar. Perdoar não é esquecer. É né? verdade. Perdoar não é esquecer, mas é você lembrar e aquilo não te ferir mais. Exatamente. Então, perdoe. Esse é um processo para curar a ferida do adultério. O outro processo é o abandono. A pessoa precisa abandonar. Se confessou, precisa abandonar, porque tem muito marido ou muita esposa que confessa, mas depois faz de novo. Aí é complicado, não se arrependeu, não teve um arrependimento genuíno. Precisa abandonar esse pecado de adultério, isso é importantíssimo, né? O quarto processo é aquele ou aquela que confessou deve dar um tempo para o cônjuge traído a digerir o golpe, ou seja, o tempo é importantíssimo. Só o tempo cura todas as feridas, né? Todas as dores. Exatamente, porque hoje a gente, né, nós já pegamos esses casos de que, por exemplo, o marido adulterou e o marido ele já chegou comigo e disse: mas pastor, ela não me perdoou não, que ela continua lembrando. E tinha o quê? Cerca de dias que ela tinha descoberto, né? Tem maridos, tem esposas, o adúltero nesse caso, né? Que a pessoa que adulterou, ela precisa entender que precisa de um tempo para aquela ferida ser curada. Adulterou no domingo, já quer abraço e beijo na segunda, isso não existe, tá bom? Isso não existe. Então, você precisa entender esse processo do tempo para que aquela ferida do adultério venha a ser curada, né? Então, isso é importantíssimo. E o quinto e último tópico, né, sobre questão de recuperar, né, sobre o processo da ferida do adultério, é justamente reconstruir a confiança. Você precisa
é entender que você vai ter que reconstruir a confiança, não é isso, amor? Com certeza. E reconstruir a confiança também leva tempo, né? Leva tempo. E também, se você quer reconstruir a sua confiança com o seu cônjuge, a primeira coisa que você deve fazer é deixar que ela tenha acesso às suas redes sociais, ao seu celular, que muitas das vezes a pessoa até confessou, deixou e a pessoa perdoou. Mas na hora de reconstruir a confiança, a pessoa não quer de modo nenhum que a pessoa tenha acesso àquilo que ela está fazendo. Então, isso é importantíssimo lembrar disso. Exatamente. Destruir a confiança é no abrir e fechar É de muito olhos. rápido, Mas reconstruir vai demorar um muito pouquinho, tempo. tá bom? Então, sobre essa questão que a pastora Teriane colocou aqui, a transparência também, ela Transparência. vai desenvolver a confiança. Se você cometer um adultério e quer recuperar o seu casamento, precisa ter transparência em todas as áreas da vida, porque a pessoa adulterada, ela sempre, que sofreu o adultério, ela sempre vai ter na mente o que será que ela está fazendo hoje, o que será que ele está fazendo no Verdade. trabalho, isso daqui, aquilo ali. Por isso que você precisa ter paciência e transparência para tentar reconstruir a confiança. Tá bom? Então, hoje nós abordamos aqui sobre as consequências do adultério e sobre o processo aí Da cura, da né, ferida para do adultério. restaurar o seu casamento novamente. Ei, deixa eu te dizer algo importantíssimo. Foi Deus que te deu essa princesa aí que está do teu lado. Foi Deus que te deu esse príncipe aí, encantado, que está do teu lado, não é isso? É verdade. Foi Deus que me deu a minha esposa, tá bom? Então, cuide bem da sua esposa, cuide bem do seu marido. Não importa o que vocês passaram ou estejam passando, Deus é poderoso para restaurar o casamento de vocês, para restaurar o relacionamento de vocês. Isso é importantíssimo. Amém. Vocês entenderem. Vocês têm uma aliança e essa aliança teve várias pessoas por testemunhas e teve principalmente o nosso Deus por testemunha. E a Bíblia Aleluia. diz que Deus, ele odeia o divórcio. Então, Amém. preste muita atenção. Não quebre a sua aliança. Eu gosto muito de dar aquele exemplo da aliança, né, meu anjo? Que eu vou dar um exemplo, vou pedir para te segurar aqui o meu microfone. Eu quero que na sua casa você faça assim, ó. Assim. Aqui, ó. Que nem um samurai. Aqui, os outros dedos tudo grudados aqui, ó. Agora você aí na sua casa, e só esse do meio aqui, esse dedão do meio, vai ficar aqui grudado para baixo. E aí você vai abrir aqui esses primeiros dedos. Eles se separam. Polegar. Polegar. Eu não sabia o nome do dedo. O dedo polegar, eles se separam normalmente e facilmente. Esse outro aqui, amor, Indicador. indicador, olha aí, ó. Eles se separam também. O pequenininho, mindinho, é mindinho? É mindinho. Eu acho que é mindinho. Eu também não sei o O nome desse. pequenininho, eles se separam também. Agora, tente separar nessa posição das suas mãos os dedos que você tem a aliança do seu casamento. Eu não consigo. Se você conseguir... O nome desse dedo é anelar. Anelar, rapaz, eu tô Até, tendo uma aula aqui. até interessante porque é o dedo que fica o anel, né? A aliança. É, Interessante. anelar é o dedo, exatamente. Então é o dedo que fica a aliança. Tente separá-lo. É impossível, entendeu? Até nisso tem um propósito. Por isso que é para você entender que depois que você colocar essa aliança no seu dedo, você precisa batalhar, guerrear, não importa o que aconteça, para que não haja uma separação, para que não haja um divórcio, tá bom?
Você quer acrescentar mais alguma coisa, meu anjo? Só a questão da aliança, por isso tão importante também, a gente falou no Chama Family passado, a importância também de você usar a sua aliança, né, de casamento, que é para as pessoas verem que você tem um casamento, que você tem uma aliança com o homem ou com a mulher da sua vida e uma aliança entre Deus também. Exatamente. Isso evita até alguns tipos de cantadas, de tentações. Lógico, ter uma aliança no dedo não significa que você é infiel, nem nada disso. Mas isso é algo cultural e tem um propósito. É importantíssimo você não apenas ter uma aliança no dedo, mas cumprir os votos da sua aliança com muito amor, porque você honra a Deus e precisa honrar o seu cônjuge também, tá ok? Então aqui nós finalizaremos agora, tá bom? Essa etapa, né, desse tema fidelidade conjugal. Sexta-feira que vem, tem uma programação muito boa. Não vai ser eu e a pastora Teriane que vamos estar aqui, vai ser outro casal, porque nós temos uma equipe e a Chama Family, esse programa da Chama Family, ele vai ser muito interativo, assim, com várias pessoas, vários casais aqui ministrando para você, para abençoar o seu lar, tá bom? Nesse momento, nós queremos orar por você, pelo seu casamento, pelo seu relacionamento. E não se esqueça que sexta-feira que vem, tá bom? Sexta-feira que vem, às 20 horas, nós retornaremos com Chama Family. Feche os olhos na sua casa, oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir por este relacionamento agora, Senhor. Pai, por este casal que está nos ouvindo. Senhor, abençoa eles nas suas decisões. Não permita que Satanás ele peleje, não permita que Satanás vença guerras neste relacionamento. Não permita que Satanás vença batalhas nesse relacionamento. Cubra este relacionamento e esta família com a tua graça, com o teu poder, com a tua unção, com teus ensinamentos, com teu Santo Espírito, para que essas pessoas, para que este casal e toda esta casa, todo este lar, toda esta família venham ser cheios do Espírito Santo e resistir à tentação. Amém? Ei, não vale a pena adulterar. Tá bom? Não vale a pena adulterar. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like. Também compartilhe essa live com pessoas que você acha que está precisando, que está passando por algum tipo de dificuldade no seu casamento e no seu relacionamento. Tá bom? Então, sexta-feira nós retornamos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.